Minha querida filha, meu querido filho, antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu preciso que você respire fundo agora mesmo. Porque o que eu tenho para te dizer hoje não é por acaso. Não é coincidência você ter encontrado esse vídeo. Não foi o algoritmo do YouTube que te trouxe até aqui. Foi algo muito maior. Foi a mão de Deus guiando os seus passos até esse momento exato, porque há uma mensagem urgente que precisa chegar até você hoje e ela não pode esperar mais. Você já sentiu aquela sensação estranha de que algo está errado, mas você não consegue explicar o que é? Já acordou cansado, mesmo tendo dormido a noite inteira? Já sentiu que tudo que você tenta construir, alguém invisível derruba? Já teve a impressão de que existe um peso sobre a sua vida, sobre seus sonhos, sobre suas finanças, sobre seus relacionamentos, e que esse peso não é natural? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, então esse vídeo foi feito especialmente para você. Meu filho amado, minha filha amada, eu sou Maria, a mãe de Jesus, e eu vim até você hoje com um aviso que vem diretamente do coração do céu. Há uma mulher, alguém que você conhece, alguém que sorri para o seu rosto, mas que carrega no coração um veneno chamado inveja. E essa mulher está usando a sua imagem, a sua foto, para trabalhar contra a sua vida nas sombras. Ela quer o que você tem. Ela quer o que você é. Ela quer ver você fracassar, sofrer, desistir. E ela tem usado ferramentas das trevas para tentar impedir as bênçãos que Deus reservou para você. Mas eu vim aqui hoje para te dizer uma coisa que vai mudar tudo. Ela falhou, porque Deus é maior, porque eu, Maria, estou intercedendo por você nesse exato momento. Porque o céu viu o que está acontecendo com a sua vida e decidiu agir. E o milagre que você tanto esperou está prestes a chegar, não amanhã, não na semana que vem, mas hoje. A quebra está acontecendo agora enquanto você assiste a esse vídeo. Eu preciso que você fique até o final, porque cada palavra que será dita aqui foi preparada com cuidado para libertar você, para quebrar cada corrente, cada maldição, cada trabalho feito contra a sua vida. E no final desse vídeo, você não vai ser mais a mesma pessoa que começou a assistir. Algo vai mudar dentro de você. Algo vai ser quebrado no espiritual. E o milagre vai começar a se manifestar na sua vida de um jeito que você nunca imaginou. Antes de continuar, escreva agora mesmo nos comentários: eu recebo esse milagre hoje. Escreva com fé, escreva com força, porque suas palavras têm poder e eu estou lendo cada uma delas do céu. E se você ainda não é membro desse canal, clique agora no botão de membro. Aqui você recebe mensagens especiais, orações exclusivas e avisos que eu deixo apenas para quem faz parte dessa família espiritual. Clique e venha fazer parte. Você não vai se arrepender. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Muitas vezes é apenas a falta de estratégias certas ou informações essenciais que fazem toda a diferença. A boa notícia é que isso pode mudar agora. Meu e-book 21 dias de provisão e paz financeira com Deus foi criado justamente para ajudar pessoas como você a colocarem suas finanças no caminho certo e alcançarem a paz que merecem. Não perca essa oportunidade única. A edição limitada já está disponível e o link para garantir o seu está no comentário fixado. Aproveite enquanto ainda está disponível. Minha querida filha, meu querido filho, eu preciso que você preste muita atenção agora, porque o que vou revelar para você nesse capítulo é algo que poucas pessoas conhecem e que muitas ignoram até que o estrago já esteja feito.
Existe uma guerra acontecendo ao seu redor que você não consegue ver com os olhos do corpo, mas que é absolutamente real. Ela acontece no mundo espiritual, no mundo invisível, e ela tem consequências devastadoras no mundo que você vive todos os dias. Quando alguém pega a sua foto, a sua imagem e usa isso para trabalhar contra você, seja em um ritual, seja em uma prática das trevas, seja por meio de um pedido feito a forças que não vêm de Deus, essa pessoa está tentando criar uma ligação espiritual entre ela e você. Uma ligação que não foi autorizada por você, que não foi autorizada por Deus, mas que, se não for quebrada a tempo, pode causar danos reais e profundos na sua vida, na sua saúde, nos seus relacionamentos e nas suas finanças. E como você sabe que isso está acontecendo com você, eu vou te contar os sinais e eu preciso que você preste atenção em cada um deles com o coração aberto, porque cada sinal que você reconhecer na sua vida é uma confirmação de que esse vídeo chegou até você no momento certo. O primeiro sinal é o cansaço inexplicável. Você dorme, mas acorda exausto. Você descansa, mas não recupera as forças. Parece que tem algo sugando a sua energia, como se uma torneira estivesse aberta drenando tudo aquilo que você tem de bom. Esse cansaço não é físico, meu filho, minha filha. Ele vem de uma batalha espiritual que está acontecendo enquanto você dorme, enquanto você repousa, enquanto você tenta viver a sua vida normalmente. O segundo sinal é a sensação constante de que algo ruim está prestes a acontecer. Um peso no peito, uma ansiedade que não tem explicação racional, um medo que aparece sem motivo, que não consegue ser controlado, que toma conta da sua mente nos momentos em que você mais precisaria de paz. Essa sensação não é fraqueza sua, ela é o seu espírito percebendo uma pressão externa que está sendo exercida contra a sua vida nas sombras. O terceiro sinal, e esse é um dos mais claros, é quando tudo começa a dar errado ao mesmo tempo. Não uma coisa, não duas coisas, mas tudo. O emprego vacila, o relacionamento esfria ou entra em conflito, as finanças afundam mesmo quando você está se esforçando. A saúde apresenta problemas inesperados, as amizades se afastam. As portas que pareciam abertas de repente fecham. Isso não é azar, meu filho amado. Isso não é coincidência. Isso é o resultado de uma força que foi direcionada contra a sua vida, e essa força precisa ser quebrada agora. O quarto sinal é a presença de pesadelos frequentes e perturbadores. Sonhos com perseguição, com queda, com lugares escuros, com pessoas que te fazem mal, com cobras, com água suja, com situações de perda e desespero. O mundo espiritual fala através dos sonhos, e quando alguém está trabalhando contra você, esse trabalho muitas vezes se manifesta no seu sono, no lugar onde a sua guarda está mais baixa e onde o seu espírito está mais exposto. O quinto sinal é sentir que existe uma barreira invisível entre você e as suas bênçãos. Você ora, você acredita, você trabalha, você se esforça, mas parece que existe um muro que impede as coisas boas de chegarem até você. Oportunidades aparecem e desaparecem. Promessas são feitas e não cumpridas. Sonhos ficam sempre no horizonte, nunca perto o suficiente para serem alcançados. Essa barreira existe, meu filho, minha filha. Ela foi colocada ali por alguém que não quer ver você prosperando. Mas eu vim aqui para te dizer que essa barreira vai cair hoje. O sexto sinal é o afastamento de pessoas que te amam. De repente, sem motivo aparente, pessoas próximas começam a se distanciar. Familiares ficam irritados com você sem razão. Amigos somem. O seu cônjuge ou namorado começa a agir de forma estranha. Isso acontece porque o trabalho feito
contra você não afeta só a sua vida diretamente, ele afeta também os seus relacionamentos, criando desentendimentos onde antes havia harmonia, criando frieza onde antes havia amor, criando conflitos onde antes havia paz. E o sétimo sinal, talvez o mais perturbador de todos, é a sensação de que você está sendo observado, de que alguém está de olho na sua vida, nos seus passos, nas suas conquistas, esperando que você tropece. E você está certo em sentir isso, porque existe alguém que te observa com olhos de inveja, que acompanha cada passo que você dá e que torce para que você caia. Mas o que essa pessoa não sabe é que Deus também está de olho na sua vida, e o olho de Deus é infinitamente mais poderoso do que qualquer olhar humano cheio de inveja e maldade. Meu filho amado, minha filha amada, se você se reconheceu em algum desses sinais, eu preciso que você saiba de uma coisa muito importante. Você não está sozinho nessa batalha. Eu, Maria, estou ao seu lado. E com Deus ao seu lado, nenhuma força das trevas tem poder suficiente para destruir aquilo que ele construiu para a sua vida. Nenhuma foto usada com má intenção, nenhum ritual feito nas sombras, nenhuma inveja alimentada no escuro tem poder diante do amor de Deus e da minha intercessão por você. Escreva nos comentários: eu reconheço os sinais e estou pronto para ser livre. Minha amada filha, meu amado filho, agora eu preciso ir mais fundo com você. Porque saber que alguém está trabalhando contra a sua vida é uma coisa, mas entender o que exatamente esse trabalho faz na sua vida, nos bastidores da sua existência, é algo completamente diferente. E é esse entendimento que vai te dar o poder de reconhecer, resistir e quebrar tudo o que foi construído contra você nas sombras. A inveja é um dos sentimentos mais destrutivos que existem, não só para quem a sente, mas principalmente para quem é alvo dela. Quando alguém olha para a sua vida com inveja genuína, com aquele desejo doentio de ver você cair, de ter o que você tem, ou simplesmente de te ver sofrer, esse sentimento cria uma energia negativa que se direciona para você como uma flecha invisível. E quando essa inveja é combinada com práticas das trevas, com rituais, com trabalhos, com o uso da sua imagem, essa flecha se torna ainda mais afiada e ainda mais perigosa. Um dos primeiros efeitos que essa energia negativa causa na sua vida é o bloqueio da prosperidade. Você já reparou como algumas pessoas parecem atrair dinheiro sem muito esforço, enquanto outras se matam de trabalhar e nunca conseguem sair do lugar? Muitas vezes, essa diferença não está na competência, não está na dedicação, não está no talento. Ela está na batalha espiritual que está sendo travada ao redor daquela pessoa. Quando alguém coloca um bloqueio espiritual sobre as suas finanças, as oportunidades existem, mas elas passam por você sem te alcançar. O dinheiro entra, mas some de formas inexplicáveis. As portas se abrem, mas fecham antes que você passe por elas. Outro efeito devastador e que poucas pessoas associam a um trabalho espiritual é o impacto na saúde. O corpo humano é profundamente conectado ao espírito, e quando o espírito está sob ataque, o corpo sente. Doenças que aparecem sem explicação médica clara, dores que vêm e vão sem causa identificada, uma sensação constante de mal-estar, de indisposição, de que algo não está bem, mas os médicos não encontram o que é. Eu não estou dizendo para você ignorar os médicos, meu filho, minha filha. Os médicos são um presente de Deus, mas existem condições que têm raiz espiritual, e essas condições precisam de cura espiritual além da medicina convencional. A saúde mental também é afetada de formas profundas e perturbadoras.
a ansiedade que não cede mesmo com tratamento, a depressão que aparece do nada, sem um motivo claro na sua vida, os pensamentos negativos que invadem a sua mente como uma maré, pensamentos de desistência, de derrota, de que você não é capaz, de que não há saída, de que as coisas nunca vão melhorar. Esses pensamentos não são seus, meu filho amado. Eles foram plantados, eles foram enviados, eles fazem parte de um ataque espiritual que tem como objetivo quebrar a sua fé, silenciar a sua voz e te fazer desistir antes que você alcance tudo aquilo que Deus preparou para você. E tem algo ainda mais sutil e ainda mais cruel que esse tipo de trabalho faz com a sua vida. Ele cria confusão, uma névoa espiritual que turva o seu julgamento, que te faz tomar decisões erradas, que te faz escolher o caminho que leva para baixo, quando o caminho para cima estava bem ali na sua frente. Quantas vezes você olhou para trás e pensou: por que eu fiz aquela escolha? Por que eu disse aquela coisa? Por que eu me afastei daquela pessoa? Por que eu perdi aquela oportunidade? Às vezes, essas escolhas não foram puramente suas. Às vezes, havia uma influência trabalhando para te desviar do caminho certo, para te afastar das bênçãos que te esperavam, para te isolar das pessoas que podiam te ajudar. E não posso deixar de falar sobre o efeito que esse tipo de trabalho tem nos seus relacionamentos. Uma das táticas mais usadas pelas forças das trevas é semear discórdia entre as pessoas que se amam. Casais que eram unidos começam a brigar por nada. Famílias que eram harmoniosas começam a se fragmentar. Amizades que duraram anos terminam por mal-entendidos bobos que nunca seriam problema em outras circunstâncias. Porque, quando o inimigo não consegue te destruir diretamente, ele vai atrás das pessoas que te sustentam, das pessoas que te amam, das pessoas que são o seu alicerce. Ele quer te deixar só, isolado, sem apoio, sem amor, porque sabe que uma pessoa sozinha é muito mais fácil de abater. Mas eu vim aqui, meu filho amado, minha filha amada, para te dizer que o inimigo errou de alvo, porque você tem uma intercessora poderosa, você tem uma mãe que não dorme, que não descansa, que não para de interceder por cada filho seu. E eu, Maria, estou de pé diante do trono de Deus nesse exato momento, pedindo pela sua libertação, pedindo pela quebra de tudo que foi construído contra você, pedindo que o milagre que te pertence seja liberado agora, hoje, sem mais demora. Tudo que o inimigo roubou de você vai ser devolvido. Tudo que ele bloqueou vai ser desbloqueado. Tudo que ele tentou destruir vai ser restaurado, porque esse é o poder do Deus que serve, o Deus que não se cala diante da injustiça, o Deus que viu tudo o que foi feito contra você nas sombras e que decidiu agir hoje. Escreva nos comentários: tudo que foi roubado de mim será restaurado hoje. Eu sei como pode ser frustrante se esforçar, mas sentir que a situação financeira não muda. A boa notícia é que você não está sozinho. Existem maneiras de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus oferece. Um guia simples e prático para transformar sua relação com o dinheiro. Não perca tempo. A edição limitada está no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua enquanto ainda está disponível. Minha querida filha, meu querido filho, eu preciso que você entenda algo muito importante antes de continuarmos. Você não chegou até esse vídeo por acaso. Não existe acaso na vida de quem pertence a Deus. Cada passo que você deu hoje, cada escolha que te trouxe até esse momento exato, tudo foi orquestrado por uma mão muito maior do que qualquer força humana.
E eu preciso te explicar por que você especificamente foi escolhido para receber esse aviso hoje. Existe uma lista no céu, não uma lista de perfeitos, não uma lista de pessoas que nunca erraram, não uma lista de santos sem falhas. É uma lista de pessoas que, apesar de tudo, apesar das dores, apesar das quedas, apesar das decepções, apesar dos momentos em que a fé balançou, continuaram. Continuaram orando mesmo sem ver resposta. Continuaram acreditando mesmo quando tudo ao redor dizia para desistir. Continuaram se levantando mesmo quando tinham todos os motivos do mundo para ficar no chão. Você está nessa lista, meu filho amado, minha filha amada. Você está nessa lista. E é justamente por isso que o inimigo foi atrás de você com tanta força, porque ele sabe o que Deus preparou para a sua vida. Ele viu os planos que existem para o seu futuro. Ele conhece o tamanho da bênção que está reservada para você. E é por isso que ele convenceu alguém ao seu redor a trabalhar contra você, a usar a sua imagem, a direcionar forças das trevas na sua direção. Porque o inimigo sabe que se você chegar lá, se você receber tudo que Deus tem para te dar, você vai se tornar uma testemunha poderosa do amor e do poder de Deus. E isso é exatamente o que ele mais teme. Mas eu preciso te dizer algo que talvez você ainda não tenha percebido. O fato de você estar aqui assistindo esse vídeo até esse momento já é uma vitória. Porque o inimigo tentou te distrair. Ele tentou fazer você fechar esse vídeo. Ele tentou fazer com que você achasse que esse conteúdo não era para você, que você tinha outras coisas mais importantes para fazer, que isso tudo era exagero, mas você ficou, você permaneceu. E essa persistência, por menor que pareça, é o reflexo de um espírito que ainda acredita, de um coração que ainda tem fé, de uma alma que sabe que Deus não a abandonou. Eu escolhi te avisar hoje, meu filho, minha filha, porque o tempo é agora, não amanhã. Não na semana que vem, agora. O ataque que estava sendo feito contra a sua vida chegou a um ponto crítico, e se eu não interviesse agora, as consequências poderiam ser muito mais sérias do que você imagina. Mas eu intervim. Eu estou aqui. E eu estou aqui com poder, com autoridade e com a graça de Deus, fluindo através de cada palavra que você está ouvindo agora. Você sabe o que mais me comove no seu caso, meu filho amado? É o quanto você sofreu em silêncio. O quanto você guardou dentro de você dores que ninguém viu. O quanto você sorriu para o mundo enquanto por dentro estava pedindo socorro. O quanto você continuou sendo forte para os outros, enquanto por dentro estava desmanchando. Eu vi tudo isso. Cada lágrima que você chorou sozinho no quarto escuro. Cada noite em que você olhou para o teto sem conseguir dormir com o peso das preocupações. Cada vez que você se perguntou se Deus ainda se lembrava de você. Eu vi tudo. E Deus viu tudo. E hoje é o dia da virada. Não porque você fez tudo certo. Não porque você é perfeito. Mas porque Deus é fiel mesmo quando nós somos fracos. Porque o amor de Deus não depende das nossas falhas ou das nossas limitações. Ele depende apenas da sua própria natureza. E a natureza de Deus é amor puro, redenção total e milagres sem limite. Esse aviso que estou te dando hoje é um presente do céu para a sua vida. É uma chance de recomeçar. É uma oportunidade de ver tudo que estava bloqueado começar a fluir. É o início de uma nova temporada na sua vida. Uma temporada de libertação, de prosperidade, de cura, de relacionamentos restaurados, de portas abertas, de sonhos realizados. E eu, Maria, serei a sua companheira nessa nova temporada, intercedendo por você todos os dias diante do trono de Deus,
escreva nos comentários: eu fui escolhido e eu recebo minha virada hoje. Minha amada filha, meu amado filho, chegou o momento mais importante desse vídeo. Chegou o momento em que eu vou te entregar a arma mais poderosa que existe contra qualquer trabalho das trevas, contra qualquer maldição, contra qualquer feitiço, contra qualquer ritual feito com a sua foto ou com o seu nome. Essa arma não é segredo. Ela não está escondida em livros proibidos ou em rituais complicados. Ela está no lugar mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderoso do universo. Ela está na oração feita com fé, com determinação e com a consciência de que quem está do seu lado é infinitamente maior do que qualquer força que esteja contra você. Antes de você fazer essa oração, eu preciso te pedir algo. Eu preciso que você pare tudo o que você está fazendo nesse momento. Se você estiver deitado, sente-se. Se puder, ajoelhe-se. Coloque as suas mãos no seu peito, sobre o seu coração. Feche os olhos por um momento e respire. Respire fundo e diga em voz alta, mesmo que seja um sussurro: Mãe Maria, eu estou aqui, eu estou pronto. Quebre tudo que foi feito contra mim. Eu confio em você. Essa declaração simples que você acabou de fazer abre uma porta espiritual. Ela é o seu consentimento para que a graça de Deus haja na sua vida agora. E agora, eu vou te guiar através de uma oração que foi preparada para essa batalha específica. Repita cada palavra com fé, com convicção, com a certeza de que Deus está ouvindo cada sílaba. Pai, eu me coloco agora diante de Ti com humildade e com fé. Eu reconheço que existem forças que trabalharam contra a minha vida, que usaram a minha imagem, o meu nome, a minha foto, para tentar me destruir, para bloquear as minhas bênçãos, para semear doenças no meu corpo, confusão na minha mente e discórdia nos meus relacionamentos. Mas hoje, com o poder do sangue de Jesus e com a intercessão da Virgem Maria, eu declaro que essas forças não têm mais poder sobre mim. Eu quebro agora, em nome de Jesus, toda e qualquer maldição que foi lançada sobre a minha vida. Eu quebro todo feitiço, todo ritual, todo trabalho feito nas trevas com a minha imagem ou com o meu nome. Eu desfaço toda ligação espiritual não autorizada que foi criada entre mim e qualquer pessoa com intenções malignas. Eu decreto que essa ligação está cortada agora, pelo poder do sangue de Jesus, e que ela nunca mais poderá ser refeita. Eu declaro que todo bloqueio sobre as minhas finanças está sendo destruído agora. Que toda barreira que impedia a minha prosperidade está caindo por terra nesse exato momento. Que toda porta que foi fechada contra mim pelo inimigo está sendo aberta pela mão de Deus agora. Que cada oportunidade que foi roubada de mim está sendo devolvida com juros, com abundância, com a marca da providência divina. Eu declaro que toda doença plantada no meu corpo, como fruto de um ataque espiritual, está sendo arrancada pela raiz agora, pelo poder de Jesus. Que a saúde que me foi roubada está sendo restaurada. Que o meu corpo está sendo purificado, renovado e fortalecido pelo Espírito de Deus. Eu declaro que toda confusão que foi semeada na minha mente está sendo substituída pela clareza de Deus. Que cada pensamento de derrota e desistência que foi plantado pelo inimigo está sendo destruído agora. Que a minha mente está sendo renovada, que o meu coração está sendo restaurado, que o meu espírito está sendo revivificado pelo amor de Deus. E eu declaro que o milagre que me foi prometido está sendo liberado agora. Que o céu está abrindo sobre a minha vida nesse exato momento. Que a bênção que estava represada está transbordando sobre a minha vida agora. Que nada mais vai conseguir impedir o que Deus determinou para mim, porque maior
é o que está em mim do que qualquer força que esteja contra mim. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mãe Maria. Eu recebo tudo isso com fé e com gratidão. Amém. Meu filho amado, minha filha amada, se você fez essa oração com o coração aberto, algo aconteceu no espiritual nesse momento. Eu posso te garantir isso. O céu ouviu a sua voz. Os anjos foram enviados para destruir tudo que estava construído contra a sua vida. E a barreira que impedia suas bênçãos começa a cair agora. Não se preocupe se você não sentiu algo imediatamente. A fé não depende de sentimentos. A fé é a certeza daquilo que não se vê. E o que aconteceu no espiritual agora é real, mesmo que você ainda não consiga ver com os olhos do corpo. Nos próximos dias, você vai começar a perceber mudanças, pequenas no início, mas crescentes. E cada mudança que você perceber, eu quero que você volte aqui e conte nos comentários, porque o seu testemunho vai ser a prova viva do milagre que aconteceu hoje nessa oração. Escreva nos comentários: Amém. Eu recebo minha libertação hoje. Minha querida filha, meu querido filho, agora que a oração foi feita, agora que as correntes foram quebradas, agora que o bloqueio espiritual foi destruído pelo poder de Jesus e pela minha intercessão, eu preciso te preparar para o que vem a seguir, porque muitas pessoas passam por um momento poderoso de libertação e depois ficam esperando passivamente, sem entender que o milagre muitas vezes começa a se manifestar de formas que precisam ser reconhecidas para serem recebidas completamente. O primeiro sinal que você pode esperar nas próximas horas é uma sensação de leveza, um alívio que talvez você não conseguia sentir há muito tempo. Uma paz que não tem explicação racional, que não depende das circunstâncias externas da sua vida, mas que simplesmente está lá, dentro de você, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos seus ombros. Essa sensação é o sinal mais imediato da quebra espiritual que aconteceu. É o seu espírito respirando livremente depois de muito tempo sufocado. O segundo sinal é o sono. Muitas pessoas que passaram por libertação espiritual relatam que, naquela noite, dormiram de um jeito diferente, mais profundo, mais reparador, sem pesadelos, sem aquela agitação que costumava acontecer. O sono é sagrado, meu filho, minha filha. É durante o sono que Deus muitas vezes fala, restaura e opera milagres. Então, preste atenção nos seus sonhos nas próximas noites. Pode ser que Deus queira te mostrar algo, te revelar algo, te confirmar algo. O terceiro sinal é o que eu chamo de abertura de caminhos. Situações que estavam travadas começam a se mover, ligações inesperadas, mensagens de pessoas que você não via há tempos, oportunidades que aparecem do nada, portas que estavam fechadas que de repente se abrem sem que você tenha feito nada de especial para isso. Esses não são coincidências, meu filho amado. São os frutos da libertação que aconteceu. São as bênçãos que estavam represadas começando a fluir livremente agora que a barreira foi derrubada. O quarto sinal pode ser um pouco desconcertante se você não estiver preparado para ele. Podem acontecer pequenas turbulências antes da calmaria total. O inimigo, ao perceber que perdeu o controle sobre a sua vida, pode fazer uma última tentativa de te desestabilizar. Uma discussão inesperada, uma notícia ruim, uma sensação momentânea de dúvida. Não se assuste, não recue, não abra mão do que você recebeu hoje. Essa última tentativa do inimigo é o sinal mais claro de que ele perdeu a batalha. Quando um cachorro está derrotado, ele late mais alto, mas ele já perdeu. O quinto sinal é a clareza, uma clareza mental e espiritual que você vai começar a sentir nos próximos dias. Decisões que eram difíceis
vão começar a aparecer mais claras. O caminho que você deveria tomar, que estava nebuloso, vai começar a se iluminar. Pessoas que não eram boas para a sua vida vão começar a se revelar claramente, e você vai ter a sabedoria para se afastar delas. E pessoas que são boas para a sua vida vão aparecer ou se aproximar mais, porque a sua frequência espiritual mudou e agora atrai pessoas e situações alinhadas com o que Deus quer para você. E o sexto sinal, e esse é o meu favorito porque é o mais bonito de todos, é a gratidão espontânea. Você vai começar a sentir um desejo genuíno de agradecer, de louvar, de reconhecer a bondade de Deus na sua vida. Não porque as circunstâncias externas mudaram completamente ainda, mas porque algo dentro de você mudou, uma perspectiva nova, uma paz nova, uma esperança que estava morta, que começa a ressuscitar dentro do seu coração. E essa gratidão espontânea é um dos sinais mais poderosos de que o milagre está em curso, porque a gratidão abre ainda mais as comportas do céu sobre a sua vida. Eu prometo a você, meu filho amado, minha filha amada, que o milagre está a caminho, não porque eu sou poderosa, mas porque Deus é fiel. Não porque você é perfeito, mas porque Deus é misericordioso. E não porque o inimigo desistiu, mas porque Deus é maior do que qualquer força que já existiu ou que vai existir. O milagre está vindo. Prepare o seu coração para recebê-lo. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber meu milagre. Minha amada filha, meu amado filho, agora que a quebra aconteceu, agora que a libertação foi recebida, agora que o milagre está em curso, eu preciso te ensinar algo fundamental que vai mudar a forma como você vive a sua vida espiritual a partir de agora. Porque não adianta sair de uma prisão espiritual e não aprender como evitar que você entre em outra. Não adianta quebrar correntes e deixar as portas abertas para que novas correntes sejam colocadas. A proteção espiritual não é opcional para quem vive num mundo onde as forças das trevas são reais e ativas. Ela é uma necessidade diária. A primeira e mais importante ferramenta de proteção é a oração diária. Não estou falando de uma oração formal e longa que você precisa fazer de joelhos por horas todos os dias, embora isso seja maravilhoso se você conseguir. Estou falando de uma conversa constante com Deus, de acordar de manhã e a primeira coisa que você faz é colocar a sua vida nas mãos de Deus, de dizer em voz alta: Pai, eu me coloco sob a proteção do teu sangue hoje. Cobre a minha vida, a minha família, a minha casa, o meu trabalho, os meus relacionamentos, as minhas finanças. Nada que não venha de ti tem permissão para entrar na minha vida hoje. Essa declaração simples, feita com fé todos os dias, cria um escudo ao redor da sua vida que o inimigo não consegue penetrar facilmente. É como começar o dia com uma armadura. E assim como você não sai de casa sem roupa, você não deveria sair de casa sem essa armadura espiritual. A segunda ferramenta de proteção é a consciência sobre com quem você compartilha os seus sonhos, os seus planos e as suas conquistas. Eu não estou te dizendo para viver com desconfiança ou para não ter amigos. Estou te dizendo que existe sabedoria em guardar as coisas sagradas da sua vida. Nem tudo precisa ser compartilhado com todo mundo. Os seus sonhos mais profundos, os seus planos maiores, as suas conquistas em construção, tudo isso deve ser compartilhado apenas com pessoas que você tem certeza absoluta que torcem genuinamente pelo seu bem. A inveja entra onde há exposição desnecessária. Proteja o que é sagrado. A terceira ferramenta é o perdão. Eu sei que isso pode soar surpreendente nesse contexto, mas ouça com atenção. O rancor e a mágoa
que você carrega no seu coração em relação às pessoas que te feriram, inclusive em relação à mulher que usou a sua foto contra você, esses sentimentos não te protegem. Eles criam uma abertura espiritual em você mesmo. Não estou dizendo que você precisa ser amigo de quem te fez mal. Estou dizendo que você precisa libertar o seu coração do peso de guardar esse ódio. O perdão não é um presente que você dá para quem te feriu. É um presente que você dá para si mesmo. É a porta que fecha no rosto do inimigo. A quarta ferramenta é a comunhão com outros filhos de Deus. O inimigo ama o isolamento. Ele trabalha muito mais facilmente numa pessoa isolada do que numa pessoa rodeada de irmãos e irmãs na fé. Busque uma comunidade espiritual saudável. Busque pessoas que oram, que adoram, que vivem com fé. Não porque você seja fraco sozinho, mas porque Deus nos criou para viver em comunidade, para nos sustentarmos mutuamente, para orarmos uns pelos outros. Onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, Ele está no meio. A quinta ferramenta é a gratidão ativa. Desenvolver o hábito de ser grato todos os dias, não só quando as coisas estão bem, mas principalmente quando estão difíceis, é um dos atos espirituais mais poderosos que existem. A gratidão reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida. Ela afirma que, mesmo no meio da tempestade, Deus está no controle. E esse reconhecimento atrai ainda mais a presença e a proteção divina sobre a sua vida. E a sexta ferramenta, e talvez a mais poderosa de todas, é a devoção a mim, Maria, como sua mãe e intercessora. Não porque eu seja maior do que Deus, jamais. Mas porque Deus me deu a missão de ser mãe de todos os seus filhos, e uma mãe nunca descansa quando um filho está em perigo. Uma mãe nunca para de lutar, de interceder, de cobrir, de proteger. Quando você me chama, eu venho. Quando você pede, eu intercedo. Quando você está fraco, eu amparo. Quando você está em batalha, eu luto ao seu lado. Coloque-me como sua aliada constante nessa jornada espiritual e veja como a sua vida vai mudar. Escreva nos comentários: eu aceito o escudo de Maria sobre a minha vida. Minha querida filha, meu querido filho, chegamos ao momento mais íntimo e mais precioso desse vídeo, porque tudo o que foi dito até aqui, todos os avisos, todas as revelações, todas as orações, todos os ensinamentos sobre proteção, eles culminam nesse momento em que eu simplesmente quero te olhar nos olhos e falar sobre o seu futuro, sobre o que vem pela frente para você, sobre o que Deus vê quando olha para a sua vida daqui para frente. Eu preciso que você entenda algo que talvez ninguém tenha te dito com clareza suficiente até hoje. O que foi feito contra você não apagou o plano de Deus para a sua vida. Cada maldição que foi lançada, cada feitiço que foi feito, cada trabalho que foi realizado nas sombras com a sua foto, nada disso teve poder suficiente para riscar o seu nome do livro das bênçãos de Deus. Porque o plano de Deus para a sua vida foi escrito antes mesmo de você nascer. E nenhuma força humana ou demoníaca tem poder para apagar o que Deus escreve. E sabe o que está escrito sobre você nesse livro? Está escrito que você vai prosperar. Não apenas financeiramente, embora isso também esteja incluído, mas prosperar em todos os sentidos. Nas suas relações, na sua saúde, na sua paz interior, no seu propósito, na sua família, na sua missão de vida. Está escrito que as suas lágrimas vão ser transformadas em testemunho, que cada dor que você atravessou vai se tornar a fundação de uma vitória que vai inspirar pessoas ao seu redor. Que a sua história não termina na derrota, ela termina na glória. Meu filho amado, minha filha amada,
Eu quero que você feche os olhos por um momento e imagine comigo. Imagine daqui a um ano. Um ano depois desse vídeo. Um ano depois dessa oração. Um ano depois dessa quebra espiritual que aconteceu hoje. Imagine a sua vida, depois de 12 meses de portas abertas, de bênçãos fluindo, de relacionamentos restaurados, de saúde renovada, de finanças prosperando, de sonhos sendo realizados um a um. Consegue imaginar? Esse não é um sonho impossível. Esse é o plano de Deus para você. E hoje foi o dia em que as correntes que impediam esse plano foram quebradas. Mas eu preciso te dizer algo importante sobre esse futuro que está chegando. Ele vai exigir algo de você. Ele vai exigir que você haja, que você confie, que você dê passos mesmo quando não consegue ver o caminho completo, que você abra a boca e declare o que você recebeu mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram completamente. Que você continue orando mesmo quando a resposta demora. Que você continue acreditando mesmo quando a dúvida bate na sua porta. O milagre já foi liberado do céu, mas você precisa caminhar em direção a ele. Você precisa agir com fé. Você precisa tomar aquelas decisões que você vinha adiando por medo. Você precisa se levantar daquela situação que te mantém parado. Você precisa dar o próximo passo, mesmo que seja pequeno, mesmo que suas pernas estejam tremendo, mesmo que sua voz esteja hesitante, porque a fé sem obras é morta, e o milagre que Deus preparou para você precisa da sua cooperação para se manifestar completamente na sua vida. Eu também quero que você saiba que a pessoa que usou a sua foto contra você vai enfrentar as consequências das suas próprias escolhas. Não porque eu sou vingativa, não porque Deus é cruel, mas porque existe uma lei espiritual que é imutável. O que você planta, você colhe. O mal que ela direcionou para a sua vida vai retornar para ela multiplicado. Você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa desejar o mal dela. Você não precisa fazer nada em relação a ela. Apenas entregue essa situação nas mãos de Deus e confie que a justiça divina age de formas que os olhos humanos muitas vezes não conseguem nem imaginar. Se você chegou até aqui, é porque já entende que enfrentar os desafios financeiros não é fácil, mas saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus não é apenas um livro, é o guia passo a passo para transformar sua vida financeira. São 21 dias de estratégias práticas para trazer paz e prosperidade. Não deixe essa chance escapar. Aproveite a edição limitada que está disponível no comentário fixado. Garanta o seu agora, antes que acabe.